MS Dia Preview informação até você. Nesse programa eu falo com o pré-candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores, professor Thiago Botelho, ele que é um dos nomes de renovação do cenário político em Mato Grosso do Sul. Ele vai falar também sobre a onda do Lula. Sim, a onda do Lula. Se há 4 anos teve a onda Bolsonaro, existe a possibilidade muito grande da onda do Lula. Isso é uma coisa que deve o favorecer, mas muito além disso, ele tem muita bagagem já. E não é um cara que está entrando para a política, como ele mesmo disse, ele nasceu na política. Se fosse você, ficava no vídeo. Thiago, obrigado pela vinda. Eu que agradeço, Danilo, eu que agradeço ao MS em Dia. Participar de podcast, de rádio, é sempre um prazer para mim. E assim, até eu usei na abertura essa frase, você nasceu na política, seu pai já foi candidato e algumas vezes, já foi vice-prefeito já na Viraí, né, que é a cidade que você cresceu, né? Você nasceu em Viema. Nasci em Viema. Quando você fala nasci da política, a política corre no teu sangue, né? Mas assim, de certa forma, você ficou surpreso com esse convite? As pessoas elas me perguntam que dia que eu entrei na política. Eu acho que ninguém entra na política, a gente nasce na política, mas em especial, os meus pais são servidores públicos lá em Naviraí, minha mãe é uma professora, meu pai é engenheiro agrônomo, e quando eu comecei a entender as coisas, eu já estava num palanque político, né? Meu pai e minha mãe ajudaram a eleger a Dorcelina Folador em Mundo Novo, o Zeca do PT, o Lula, a Dilma, e o meu pai foi candidato, eu estou com pré, porque é tanto pré que eu falo, meu pai foi candidato a deputado estadual 2 vezes, uma vez ele ficou na primeira suplência, se o Zeca tivesse sido prefeito aqui em Campo Grande, meu pai era deputado, e depois na terceira suplência ele foi vice-prefeito em Naviraí, resolveu aposentar da vida política e passou o bastão, né, para o filho dele. Eu tenho muito orgulho do meu pai, de tudo que ele já fez, da minha mãe também, que são pessoas que ajudam a construir o PT no Mato Grosso do Sul. Agora você falou um nome emblemático, né, a Dorcelina Folador, que para o Cone Sul, para a fronteira, simbolizou, acho que para o PT nacionalmente e para Mato Grosso do Sul, a própria luta do partido e da esquerda. Ela terminou morta, quem é mais jovem não vai saber disso, não lembra, mas assim, mostrou o quanto que é difícil lutar por certas coisas em determinadas regiões, né? E acredito que essa morte dela influenciou muito também na eleição, na vitória do Zeca em 98. Como que, naquela época você tinha que idade, mais ou menos? Você está com 39 hoje. Eu estou com 39, né? A primeira vez que meu pai foi candidato... Você era bem jovem. Em 94. Então, né? Então... o jovem já recebe aquela carga pesada assim, o que eu percebo é que política não é um local de ódio. E quanto mais tentam estigmatizar a esquerda com argumentos pífios, como, você é um comunista, você... 30 anos depois, a gente você é esquerdopata, você... Cara, a democracia ela precisa da direita e da esquerda, né? É importante a gente pensar diferente, e o que eu percebo é que quanto mais estigmatizam a esquerda, ou quanto mais perseguem a esquerda, mais se constrói uma pedagogia progressista no Brasil, que é isso, né? Tentaram destruir o Partido dos Trabalhadores. Em 2016 nós sofremos um impeachment, nós tivemos a prisão do Lula, e na minha perspectiva, eu sempre vim falando, o impeachment da Dilma foi um golpe, a prisão do Lula foi ilegal. Por quê? Porque você não persegue seus inimigos políticos com o direito. Você pode ganhar dos seus inimigos políticos na urna. E aí você pega, por que o Lula, depois de preso, você tem noção que o cara ele foi preso e ele vai ser presidente do Brasil? Porque fake news, ódio e mentira não sustenta. Então, quando matam a Dorcelina, quando matam a Marielle, quando matam inúmeros companheiros, é óbvio, né, que dói muito, mas ao mesmo tempo se constrói uma sede nas pessoas de a política não pode ser só de gente rica, a política não pode ser só de gente que tem muita fazenda. A política não pode ser só gente rica. E aí a gente coloca o nosso nome à disposição com toda a carga e toda a história de todos aqueles que construíram o Partido dos Trabalhadores. Eu digo que eu sou renovação, mas eu não quero ser o novo pelo novo. Primeiro que eu não acho que tem que ter renovação se a pessoa não tem o mínimo de qualidade política. Na última eleição, em 2018, nós elegemos pessoas que negam a política. E aí como é que você quer ser político se você nega a política? Eu não nego a política e eu não nego a importância de pessoas como o Zeca do PT, o Vander Loubet, o Pedro Kemp, a Dorcelina, o Amarildo, pessoas que estão construindo o partido há muito tempo, mas precisa aliar a experiência dessas pessoas com uma renovação. E
E é por isso que eu fui convidado pelo presidente Lula, pelo ex-governador Zeca do PT, para estar colocando o meu nome como, sim, uma renovação dentro da esquerda no Mato Grosso do Sul. E eu estou muito animado. Ainda hoje eu recebi uma notícia que o presidente Lula tem gostado muito da minha pré-campanha e eu fiquei lisonjeado. Eu falei, sextou com uma coisa legal, né? O ex-presidente, o futuro presidente me mandando um recado que eu estou no caminho certo. Agora, não é uma novidade no Brasil alguém jovem, né, com bagagem, ser eleito para o Senado. O Randolfo Rodrigues, que é um case de sucesso. Ele é de outro partido, mas está eleito, e outros nomes também jovens. Isso te inspira? Porque tem gente que fala assim, renovação é alguém que é jovem. Não, renovação é alguém que aparece agora e que não estava nesse meio. Você, de forma assim, bem categórica, fala, não, eu sempre tive nesse meio. Eu cuidou da sua vida, estudou, você tem um currículo invejável, acadêmico e tudo mais, e hoje está aí como um player, né, um pré-candidato. Como que você vê uma caminhada ao Senado? Parece que as coisas estão se equalizando mais, né? Talvez, se fosse há 2 anos atrás, seria muito difícil falar da chance do PT conseguir emplacar alguém num cargo que ele já teve. Mas hoje parece que mudou um pouco. Você Danilo, tem mais chance. As pessoas sempre me cobravam, né? Eu gosto da política, eu me manifesto, eu tenho opiniões contundentes nas redes sociais. Por exemplo, em 2016, quando quase a maioria da classe jurídica não defendia que era um golpe, eu dizia que era um golpe. Eu tenho um livro escrito O Golpe de 2016. Eu tenho 2 livros que a gente anunciava, chamo A Sentença Anunciada do Processo Lula. Só que eu sempre tive para mim que antes de eu entrar na vida pública, eu queria ser mestre, eu queria ser doutor, eu queria ser professor de uma universidade pública, a qual eu escolhi como um projeto de vida. E aí hoje eu me apresento à sociedade sul-mato-grossense como coordenador do melhor curso de Direito hoje de Mato Grosso do Sul, que é o curso de Direito da UFGD. Nós somos um dos cursos que mais aprova no Brasil, segundo a Fundação Getúlio Vargas e a Ordem dos Advogados do Brasil. E eu me orgulho disso, porque eu entendo que a pessoa que se coloca à disposição da sociedade, ela tem que mostrar por que ela quer, por que eu quero ser senador, porque eu me preparei, porque apesar de ser o mais novo entre os pré-candidatos ao Senado, eu sou o mais qualificado. Sim. Currículo é difícil bater o seu. Não tem. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, e isso não me deixa melhor ou pior do que ninguém. Isso me deixa preparado para exercer o cargo ao qual eu estou pleiteando e me apresentando para a sociedade sul-mato-grossense, que é apresentar projetos de lei. E aí, Danilo, eu entendo que um senador ou uma pessoa pública, ele tem como máxima proteger os mais pobres. Eu, por exemplo, se tivesse que escolher para votar para retirar o bem de uma pessoa que tem dívida no banco, que é a sua casa, o bem de família, eu votaria contra. A Tereza Cristina, por exemplo, votou a favor. Eu não posso acreditar que uma pessoa que tenha casa e que dificilmente vai contrair uma dívida, porque a Tereza Cristina é muito rica, ela tenha votado, mais de 60% da população brasileira tem dívida. A casa é o bem de família da pessoa que ela coloca o seu filho, o seu marido, a sua esposa. Então, assim, eu entendo que nós precisamos renovar na política, mas não é renovar por renovar. Nós precisamos de quadros com qualidade, que consiga dialogar e, acima de tudo, que defenda o povo. E aí eu tenho um compromisso com o povo sul-mato-grossense. Eu não voto contra o trabalhador, eu não voto contra a agricultura familiar, eu não voto contra o trabalhador. Os grandes, quem tem muito dinheiro, o agronegócio, os grandes empresários, eles já têm os seus representantes. A Soraya representa essa gente. O Nelsinho representa, a Simone representa. Agora, por exemplo, você que é professor, enfermeiro, profissional liberal, profissional do comércio, quem te representa? Quando a gente tiver que apresentar quem tem os maiores bens, a sociedade vai ver que eu sou um filho da classe média, eu sou um filho do interior e eu gosto de dizer isso. Eu gosto de viver no interior, eu nasci no interior, só que a minha diferença é que eu gosto da capital e eu não vou virar as costas para o interior. Porque o que a gente do interior sente é que os políticos, em época de eleição, de 4 em 4 anos, pegam muitos aviões, chegam no interior, pegam o voto, volta para a capital. Uma das suas propostas é aproximar mais o interior do Senado. Isso. Né? O senador, ainda mais um cargo de 8 anos, é comum que o cara fique meio sumido, aí só aparece assessor lá de vez em quando, para conversar com o prefeito ou com o vereador, que é a autoridade da região. E aí a população acaba não enxergando essa figura que o representa.
né? Como fazer para você estar mais perto, apesar de Brasília também ter uma agenda bem quente, extensa, né? Bem extensa, do interior do Mato Grosso do Sul, lembrando que uma grande parte da população, não sei se já a maioria, acredito que sim, está no interior. Isso, é 1 milhão. 1 milhão, né? Veja só, Danilo, primeira coisa, eu entendo que nós temos que vencer a polarização que vive o Brasil. E aí quem estabeleceu a polarização foi o Bolsonaro e o bolsonarismo. Por isso eu luto tanto contra o Bolsonaro e tanto contra o bolsonarismo. A tua primeira missão sempre quando vai conversar com alguém que seja neutro, alguma coisa, é já explicar o cenário. A minha missão é estabelecer o diálogo. Sim. E mostrar para as pessoas que se você não gosta de mim ou não gosta do que eu proponho, eu não sou seu inimigo, eu só tenho ideias diferentes de você. E aí, por que eu digo isso? Porque eu quero ser senador de Mato Grosso do Sul e não só senador do PT. Eu estou no Partido dos Trabalhadores, mas eu serei senador de Mato Grosso do Sul. E aí, quando eu falo que eu vou interiorizar o mandato de senador, é que o seguinte, eu não vou esperar o prefeito de Selvíria, eu não vou esperar o prefeito de Angélica, de Rio Brilhante, ou de Corumbá, que da Ana e Ladário vir ao meu gabinete. E eu não quero saber de que partido esses prefeitos são. Eu quero saber que esses cidadãos destas cidades elegeram um prefeito e eu, enquanto senador, eu tenho que respeitar a escolha do município e eu preciso trabalhar pelos cidadãos que votaram, que podem vir a votar e que podem vir a não votar no projeto ao qual eu me apresento. Então, a minha luta é para que nós vençamos esse não diálogo, que nós vençamos esse ódio. Hoje eu vejo, por exemplo, a Soraya. A Soraya, se não for amigo dela ou do partido dela, ela não dialoga. Não dialoga. Um senador não tem o direito de fazer isso. Eu vou chamar a Adriane, ela não é do meu partido, ela vai apoiar outro pré-candidato ao Senado, mas eu vou vencer essa eleição. E aí eu vou vencer, eu vou chamar ela, você é prefeita da capital. E eu quero um dossiê das potencialidades e dos problemas de Campo Grande. E aí eu vou ser a interlocução entre a Adriane, Thiago e o Lula. Porque eu entendo política dessa perspectiva. Se o povo de Campo Grande votou a primeiro momento no Marquinho, o Marquinho largou para ser candidato a governador e ela assumiu, ela é a prefeita. Né? O Alan Guedes, de Dourados, o prefeito Alan Guedes vai apoiar outro pré-candidato ao Senado, que não seja eu. Mas a eleição é um evento, né? Passou a eleição, quem estiver lá tem que trabalhar. E é isso, eu acho que na eleição a gente apresenta nossos projetos e críticas. Eu tenho várias críticas a Tereza Cristina. Entre elas, por onde eu ando, eu pergunto, por que a comida está tão cara, ministra? Ela era ministra da Agricultura e do Abastecimento. Por que o quilo da carne está R$40? O litro do óleo, R$10. O litro do leite, ela é responsável. Por que, ministra, 33 milhões de pessoas estão passando fome se o agronegócio nunca exportou tanto? Então, a conta não está fechando. E aí, ela precisa responder. Agora, eu respeito ela. Ela é uma mulher. O Brasil precisa de mulheres na política. Entretanto, eu vejo várias contradições quando ela se apresenta. Ela foi eleita deputada federal. Ela pegou os votos de deputada federal, jogou no lixo. Foi ser ministra. De ministra, agora ela quer ser senadora ou vice-presidente do Brasil. Então, eu não vejo clareza no projeto. Quanto de reforma agrária o Bolsonaro fez no Mato Grosso do Sul? Era a pasta que ela podia ter ajudado. Né? Quantos agrotóxicos foram liberados? Há mais de 500 agrotóxicos anos que são proibidos na Europa. Então, eu entendo, e aí, se uma pessoa pública não está preparada para crítica, ela não entra na política. Então, eu não vou atacar a imprensa quando a imprensa me criticar. Eu tenho que saber que eu tenho o ônus e o bônus de ser um homem público, uma mulher pública. E aí, quando criticam o Bolsonaro, ele fica bravo, ele ataca a imprensa. Agora, assim, você é da área de educação, né? Também da área de direito e tal. Depois a gente vai até entrar na questão de prerrogativas, né? Sim. Mas, assim, fazendo aqui uma retrospectiva recente, a gente tem lá 2016, né? Até falei disso com o Marcelo Leitor, falei também com a Gisele, que veio aqui. A gente tem uma onda contra o PT, contra a esquerda. Né? Aí o antipetismo chega ao extremo, o Lula é isso, o Lula é aquilo, o Lula roubou. Tem candidato da esquerda que também endossa isso aí e tudo mais. E aí esse antipolítica, anti-esquerda, acaba transformando um Brasil
que apoia as situações que talvez nem o Brasil, quando eu falo Brasil, é o cidadão médio, nem ele mesmo conheça. Que está acessível a oportunidade para todo mundo, que por uma questão de meritocracia, se você quiser abrir uma empresa, você vai lá, abre, que se você quiser ter alavancagem, capital de giro, é tranquilo, se você quiser gerar emprego em vez de você trabalhar para alguém, é tranquilo, que tem emprego disponível para todo mundo, e por aí vai. A gente abre essa caixa de Pandora 4 anos depois, você tem um desemprego complicado, dramático, você tem mais gente passando fome. Poder de compra. E talvez o brasileiro, por conta do poder de compra e também da dificuldade com a inflação e do ganho real, para quem tem a possibilidade de até ter um aditivo aí a cada ano da sua categoria lutar por isso, ele percebe que a vida não é tão fácil assim, nem tão utópica. Mas anteriormente a gente viveu uma onda desse pensamento liberal, de tudo mais, tudo isso é possível. Por que não vira uma onda a inclusão? Por que não vira uma onda você ajudar uma entidade? Por que não vira uma onda estimular mais gente a entrar na educação e ter acesso às coisas? Por que é tão difícil falar de coisas que são mais necessárias e deveriam ser mais acessíveis ao brasileiro? Que o PT, de certa forma, no governo Lula e parte do governo Dilma, conseguiu acertar nisso. Botou mais gente para estudar no FIES, ampliou o acesso à moradia, né? De certa forma o ganho de compra foi bom, e o Brasil também foi bom no comércio exterior, não precisou anular uma coisa a outra. Por que é tão difícil a gente falar de coisas reais e talvez a utopia ela ganhe essa força? E eu já vi muita gente que tentou embarcar nisso e depois acabou não se dando bem, mas até acontecer essa ruptura, defendeu com unhas e dentes e tudo porque o Lula era isso. Às vezes tudo bem, às vezes você pode classificar quem seja do que for. Mas, às vezes, isso é só uma ponta da coisa. Tem todo um debate muito mais complexo além disso, né? Para o país, que é um país difícil de se lidar, e para as pessoas também, que enfrentam uma dificuldade para viver aqui. Danilo, direitos sociais, alimentação, saúde, educação, moradia, lazer, eles não são direitos que caem do céu. São políticas públicas que demandam orçamento. Qual que é a diferença dos governos do PT que o Estado tem que atuar também para os governos de direita? Que o Lula, a Dilma, coloca o pobre no orçamento. E aí você vai falar, mas isso é discurso. Não, eu tenho como te provar objetivamente. O PT em Campo Grande construiu em torno de 40 mil casas. Quantas casas o Bolsonaro construiu no Mato Grosso do Sul? Em 2003, Campo Grande tinha 40,8 mil estudantes universitários. Nos governos do PT, nós passamos a 210 mil estudantes universitários. Colocar o pobre no orçamento, quebra o orçamento ou não? Não quebra o orçamento. O que quebra o orçamento é continuar com uma sociedade tão desigual, onde no meio de uma pandemia, quem tem muito ganhou mais e quem tem pouco ganhou menos. Então, eu entendo que a economia do Paulo Guedes é péssima, que o Bolsonaro ele prometeu gás de cozinha a R$35. É só pegar na internet, Bolsonaro, gás de cozinha, R$35. Tá lá, vai aparecer no Google. Coloca valor do gás de cozinha no Google. E aí as pessoas falam, não pode. Gente, a culpa do gás de cozinha tá 100, 110, 120 reais é do governo Bolsonaro. E aí eu percebo um governo antipovo. Um governo que não gosta de gente. Quais foram as medidas reais feitas pelo governo Bolsonaro? O auxílio não é do Bolsonaro. O auxílio de 600 reais, ele negou lá atrás. Agora ele está vendo que na pesquisa ele está quase perdendo no primeiro turno. Ele mete um auxílio de 600 reais até dezembro, que não é uma política pública clara. Na época do PT, época do PT, só Campo Grande tinha 27 mil Bolsa Família. Então, a diferença das políticas públicas que o PT implementou é que eram políticas de Estado. Aí o Bolsonaro, duas coisas que ele sabe fazer. Destruir política pública e mudar de nome. O Minha Casa Minha Vida passou a ser Minha Casa Verde e Amarela, mas você não vê nem casa, nem verde, nem amarela. Você vê um gás de cozinha, que era para custar R$35, custando R$120. E aí, quando a gasolina era R$2,80, o povo fez micareta na rua, verde, amarelo, fora Dilma, fora PT, todo mundo, a culpa era da Dilma. A gasolina beirando R$8, a culpa é do Mickey Mouse, do Pluto, do Patati Patatá, dos governadores, mas não é do Bolsonaro. Ô, gente, pelo amor de Deus, a culpa é do Bolsonaro. Então, assim,
Eu quero que o Lula ganhe no primeiro turno, e o Lula é uma pessoa pacífica. As pessoas às vezes falam, ai, mas o PT... Gente, o André Putinelli chamou o Lula de padrinho. O Marum chamou a Dilma de madrinha. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o PT é um partido do diálogo. Na época do PT, você não via o PT propagando ódio. O PT é centro-esquerda, né? Ele não é nem um partido. O Bolsonaro pegou um tripé e falou que tinha que metralhar a petralhada. Falou isso no Acre, né? Falou isso no Acre. Isso não é papel do presidente. O presidente tem que falar, gente, vamos desarmar a sociedade. Vamos armar a sociedade de livro, de oportunidade, de economia boa. Ele mandou metralhar a petralhada. Mas o que explica o presidente que faz isso? Né? Claro que a gente está num mundo de rede social muito forte, onde tem as bolhas, né? Onde as pessoas, de certa forma, estão um pouco perdidas, né? Por escolher pertencimento pelo pertencimento. Mas o que explica? Porque você vai andar a 79 cidades. Nessas 79 cidades, há 4 anos atrás, o Bolsonaro teve 61% de votos aqui em Mato Grosso do Sul. Perdemos para Santa Catarina, acho que lá teve 63%. Muita gente talvez não vá votar de novo. Mas o que explica essa popularidade toda que ele tem? Ou seja, quem está no poder acaba tendo uma popularidade, isso é inevitável. Sim. Vamos lá, né? A gente precisa entender que o Bolsonaro é o filho feio do Moro. O Bolsonaro é o filho feio do Moro. O Moro, ele tinha pretensões de ou ser ministro do Supremo Tribunal Federal ou ser presidente da República. O que ele visualiza? Na Lava Jato. Se eu prender o principal líder de esquerda da América Latina e imputar a ele crimes, mesmo que eu crie uma tese que não tem, eu vou levando, eu vou empurrando, e ele conseguiu, né? Ele conseguiu fazer com que o Lula não fosse candidato naquela eleição, e aí o Haddad entra. E o que junto com o Moro aconteceu? A mídia, ela estabeleceu o ódio à política, né? E aquelas grandes manifestações era negar a política. E aqui eu não nego. Não nego o partido de esquerda, não nego o partido de direita, não nego o papel do Supremo. Aos poucos as pessoas também vão deixando de negar. Exato. E aí, o que aconteceu naquela eleição? Fake news. Quem ganhou a eleição foi o kit gay. Quem ganhou a eleição foi a mamadeira de sei lá o quê, o comunismo. Foi isso que ganhou aquela eleição. Só que fake news não sustenta um projeto de país. E aí, o governo que prometeu ser contra a corrupção, um governo que prometeu melhorar a economia, que era o Paulo Guedes era lá do posto Ipiranga, não deu resultado. E as pessoas, diferente, Danilo, da eleição de 2018, que era uma eleição que ficou muito numa pauta ideológica, conservadora, né? A eleição de 2022, a política chegou na conta de água. A política chegou na conta de energia. A política chegou no preço da cesta básica. Você acha também que essa eleição é uma eleição plebiscitária? Muita gente Essa fala eleição, aqui, eu entendo que é uma eleição de primeiro turno, não tem oportunidade para ninguém de aparecer uma terceira via. É Lula versus Bolsonaro. E pela primeira vez, 2 presidentes, né, se enfrentando. E o projeto do Lula, a gente tem o que comprovar. E aqui eu deixo a pergunta para qualquer bolsonarista, se você puder fazer essa pergunta para eles, quantas casas foram construídas na gestão do Bolsonaro em Campo Grande? Porque eu sei e eu provo, quase 40 mil casas. Só de ProUni nós tínhamos 17 mil, FIES 35 mil, nós construímos o maior IFMS de Mato Grosso do Sul em Campo Grande, não tinha o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul aqui. 12 creches, 362 ônibus. E aí, o que o Bolsonaro fez na prática? Porque ficar falando... E aí, quando a pessoa começa a falar assim pra mim, não, porque comunismo... Gente, pá, vamos conversar coisa séria. Vocês estão me olhando, eu tenho alguma coisa de comunista? Eu não sou comunista. E aí as pessoas ficam com pautas morais, conservadoras, porque querem desvirtuar a conversa. A conversa aqui é clara. O que o governo Bolsonaro fez em Campo Grande? O que a ministra Tereza Cristina fez pelo Mato Grosso do Sul, a não ser pelo agronegócio? O que eles fizeram pelo pequeno empresário, pelos profissionais liberais, pelos estudantes? Nada. Eles deram conta de destruir a Casa da Mulher Brasileira, que é um projeto revolucionário. A Dilma reuniu todas as instituições para proteger a mulher, porque Campo Grande é o terceiro, o Mato Grosso do Sul é o terceiro estado com maior índice de violência contra a mulher, e lá teria toda a estrutura para a mulher que fosse violentada. Vai lá, tudo destruído. Você integra o Prerrogativas, que é um grupo muito interessante de juristas, né, pessoas que estão aí para defender a democracia
com argumento e tudo mais. Mas a esquerda, uma presidente deixar o cargo, né, da maneira como aconteceu, a Dilma foi até muito altiva, né, é um golpe muito duro para talvez a democracia do país. Eu acho que lá fora as pessoas não vão ver de uma forma legal o Brasil, e para o próprio partido que a representava, para a esquerda e tudo mais. A impressão minha, pessoal, é que por um certo tempo o Brasil ficou com um discurso só. Ficou com um samba de uma nota só, até a esquerda ficou um pouco tímida para se defender e falando. Nem você falou, eu sempre defendi, me posicionei. Marcelo veio aqui e falou isso também, a Gisele. Mas muitas dessas pessoas que englobam, que não é só 3, 4 milhões de pessoas, ficavam um pouco quietas, preocupadas, medo de violência também. As passeatas, quando tinha passeata de um lado, a passeata do outro não tinha tanta gente como a gente sabe que poderia ter. E aí o Bolsonaro, para quem critica, ele não simboliza apenas um governo que tem limitações e dificuldades até por conta da pandemia e do cenário que o Brasil está vivendo. Ele também, para alguns, simboliza uma ameaça à democracia. O que é o Prerrogativas, para quem não sabe ainda, não conhece? Isso, qual que é a importância do Prerrogativas para esse ano de 2022, onde o Brasil está sendo colocado aí na marca do pênalti? Certo, a gente chama de Prerro, né? O grupo Prerrogativas é a junção de vários juristas, advogados, promotores, procuradores, juízes, professores universitários, advogados, que acreditam que a democracia ela não é um jogo do Flamengo versus Fluminense. Né? O jogo Flamengo versus Fluminense, quem ganhar ou quem perder, no outro dia a vida segue normal. A política, quem mais sofre com essa polarização, com esse não respeito ao devido processo legal, às garantias, às prerrogativas, é o mais pobre. Né? Se você pegar, quem mais sofre no governo Bolsonaro são as periferias, porque o SUS deixou de receber recurso, a educação deixou de receber recurso, as creches. Então, o grupo Prerrogativas é uma união de pessoas que entende que as pessoas elas merecem ter o direito a se defender e que o direito não seja usado para perseguir inimigos políticos. Por exemplo, a prisão preventiva do ministro da Educação do Bolsonaro. Eu acho que o ministro da Educação do Bolsonaro é corrupto. Eu acho. Só que eu achei aquela prisão indevida. Prisão preventiva tem requisitos específicos. Você não pode prender uma pessoa se ela não se recusou, se ela tem o endereço certo, se ela nunca nem sabia que tinha uma investigação contra ela. Esse mesmo tipo de prisão foi feito contra o Michel Temer, esse mesmo tipo de prisão foi feito com o André Pitinelli e esse mesmo tipo de prisão foi feito com o Lula. O que eu percebo as pessoas é que elas transformam a política e o direito no meu lado. E aí eu vejo gente de direita e de esquerda comemorando quando é com o outro. E esquecem, e talvez não é que esquecem, não tem obrigação de saber dentro do universo jurídico. Aí uma pessoa que se formou em direito sabe. O devido processo legal são ritos que garantem com que a pessoa, ainda que ela venha a ser condenada, se defenda. E apresente a sua versão dos fatos, o outro a sua, e a justiça faz a análise e julga. Então, por exemplo, eu não comemoro prisão, seja de direita e de esquerda. Não, eu não entendo política como corrupção. E aqui eu quero deixar claro. Político de esquerda é corrupto. Se não um ato político, seja condenar um ato político, complicou. Político de esquerda é corrupto. Político de direita corrupto tem que ir preso, tem que responder. Ponto. O que eu estou falando é que, assim, para que você vai prender um ministro, né, se ele nunca se recusou a dar o depoimento, ele nunca negou, ele não está fugindo do país, ele não está obstruindo a justiça? Né? E aí você pega casos que foram absolvidos, como do Lula e do André Pitinelli. Eu e o André Pitinelli estamos em partidos diferentes e defendemos projetos diferentes, mas ele não é meu inimigo. Ele precisa responder, respondeu e conseguiu comprovar que o processo dele estava maculado, assim como o do Lula. E é isso que o Prerrogativas defende. Que as pessoas, primeiro, tenham suas prerrogativas garantidas, e aí a classe da advocacia. Que está na Constituição. Que está na Constituição. Né? Um escritório, o Moro liberou áudios da presidente Dilma e do Lula no Jornal Nacional. Você não tem cabimento. Isso aí, num país de democracia mais sólida, que a nossa é muito jovem, o Moro estava preso. Para mim, o Moro tinha que estar preso. Porque o Moro foi irresponsável. Você coloca o chefe de Estado e chefe de governo numa instabilidade. Como é que você libera áudios que não tinha nada demais? Não tinha nada demais. Né? Então, é isso. O Prerrogativas eu tenho uma grata satisfação aqui do Mato Grosso do Sul, quem faz parte do Prerrogativas
sou eu e o Fábio Tradi, né? Eu tenho muito orgulho de ser do Grupo Prerrogativas, inclusive recentemente jantei com o presidente Lula numa organização do Prerrogativas, o nosso companheiro Marco Aurélio é o coordenador, e eu me sinto muito feliz em ser um professor, advogado, e deixando um legado para os meus filhos, para a sociedade sul-mato-grossense. Eu falo que os livros que eu escrevi, no momento em que eu escrevi foi muito difícil escrever o golpe de 2016 e a sentença anunciada. Mas hoje eu olho para trás e falo, é legado para a história do Brasil. Agora, indo nessa linha que a gente está conversando, a Lava Jato ela tem uma narrativa particular. Sim. Né, que até para a imprensa, dada essa novela fracionada, né, que foi cada hora vinha alguma coisa e tudo mais, né, se a gente for fazer hoje uma análise retrógrada, é até difícil de contar tudo o que foi, como que foi, por que foi e tudo mais. Por que a gente não conseguiu, em termos de país e na própria justiça como instituição, barrar uma narrativa particular? Pode ser que seja uma narrativa particular que acerte para alguns, mas de certa forma não é muito bom para a justiça, que é uma justiça que tem que tratar todo mundo de forma igual, com direitos iguais, que é o que você estava falando, narrativas particulares, onde detalhes passam a ser justificativa para o macro, né? Como o pedalinho, como foi... achei aqui uma fronha que tenha bordado Lula na casa. Então, assim, a partir disso, já quebra o sigilo de alguém e tal. Né? Olha só, a Lava Jato é a Operação Mãos Limpas da Itália. Né? Que é você pegar os institutos do direito para perseguir pessoas, em especial do campo de esquerda. E eu volto, assim, eu não tenho problema de dizer que políticos de direita é corrupto, políticos de esquerda é corrupto, tem que responder. Mas essa politização da justiça... O problema é que a Lava Jato é corrupta. Esse é o problema. A Lava Jato, o cerne da Lava Jato é a corrupção. É o Moro e o Dallagnol combinando como é que eles vão fazer para prender o Lula. É o Moro e o Dallagnol vendo como é que eles vão articular entre os amiguinhos do Ministério Público e do Magistratura, quem é que vai julgar, quem é que vai estar na audiência. Se não é o Moro, vai ter que ser uma amiga do Moro. Se não é o Dallagnol, vai ter que ser um amigo do Dallagnol. Então, acusação e defesa não e quem vai julgar o processo não podem pactuar relações. O juiz ele tem que ser imparcial. Como é que o Moro tinha conversas privadas pelo Telegram com o Dallagnol? Então, o grande problema e aí as pessoas elas invertem a lógica. E aí, no caso, está bem intencionado. Não é uma justificativa. Bem intencionado e depois vira ministro do Bolsonaro? Ô, gente, e além de tudo é fraco das ideias. Porque ele devia ter ficado como juiz, esperado a primeira vaga de ministro do Supremo e ter ido, porque daí o cargo de ministro do Supremo ele se afasta um pouco do campo político partidário ao qual ele se meteu. Aí ele vai ser o super-ministro do Bolsonaro, querendo ser candidato a presidente, não dá conta. É perigoso. Roberta Luxinger está denunciando ele, perigoso porque ele não vai ser nem candidato ao Senado no Paraná, porque ele não tem o tempo de filiação necessário. Então é isso, assim, é uma loucura. Infelizmente, a Lava Jato, ela destruiu a economia do Brasil, destruiu a política, né, as instituições, colocou em descrédito, porque é isso, esse é o problema da politização do direito. Você coloca em descrédito, mas acabou de ser preso, mas liberaram amanhã. Mas como é que ficou um ano preso e depois é absolvido? É difícil transmitir, né? Como é que você explica isso para uma pessoa simples, né? Que o André Putinelli não tinha que ter ficado preso, que o Lula não tinha que ter ficado preso. Por quê? Em especial, que a Constituição diz que você é condenado na terceira instância. E aí, como é que você explica para as pessoas? Eu, por exemplo, longe de mim, como cidadão, não posso condenar o Lula nem absolvê-lo. Não é assim. O Lula não teria dinheiro para comprar um triplex. Não. O cara que trabalha, foi deputado Calma federal, lá. tudo. Inclui aí um triplex numa praia, classe média. Sim. Né? Não era em Jurerê Internacional, não era em Búzios, sim, onde tem grandes resorts. Uma praia, um apartamento, uma casa simples, um apartamento simples. Que ia ser reformado aí. Então, mas são narrativas que se constroem e aí coloca em descrédito a política, coloca em descrédito o judiciário. E aí quando você vê a sociedade votando em projetos como o do Bolsonaro, ela é vítima, uma parcela dela é vítima, porque uma parcela gosta mesmo, gosta de gente que faz arminha, sempre vai ter uma... gosta de sangue, gosta de agrotóxico, gosta de lucrar em cima de pessoas, né, de vidas.
Agora outra parcela, sabe, a Dona Maria, lá do bairro, não sei o quê, ela ficou assustada com a história do comunismo, ela ficou assustada com a história, né, de que o PT era antidemocrático, que ia virar Cuba, Venezuela e babubu. Não que esses países sejam, mas tentavam vincular, né, como o PT fosse estabelecer uma antidemocracia no Brasil. Mas, Thiago, ó, por exemplo, nessa caminhada também que você está tendo aí na pré-campanha, que logo vai ter também como futuramente um candidato, você vai ter que conversar muito com as pessoas também. Em algum momento, é bem possível que o PT deu mole também, né? Sendo um partido que já estava há 3 mandatos à frente da presidência do Brasil, um partido que governava em vários estados, que tinha um protagonismo enorme na Câmara, no Senado, né? Aqui em Campo Grande, por exemplo, onde não ganhou, sempre ia para o segundo turno e representava talvez um expoente da esquerda. O enfraquecimento do PT coincide com o fortalecimento de extremos no Brasil, onde a gente sabia que existia, mas não tinha voz, né? E isso passa a ter voz. No que você acha que o PT errou? O Mano Brown fez aquela cobrança, né, no segundo turno, lá com a Haddad, e é difícil a gente falar disso porque é ruim interromper um trabalho no meio, né? Às vezes o trabalho no meio ele ia ser resolvido depois, tal, e um trabalho onde talvez não deixaram a coisa acontecer, como é o segundo mandato da Dilma. Danilo, o PT errou, mas todos nós erramos e todos os partidos erraram. Nós temos um limite. O limite é o texto constitucional. Numa democracia, as pessoas confundem. Democracia não é o que pode tudo. Democracia tem limite. Qual o limite da democracia? A Constituição Federal. Por exemplo, o PSDB apoiou o Bolsonaro. O MDB apoiou o Bolsonaro. O PT ficou isolado com o PCdoB e mais alguns, o PDT e mais alguns partidos lutando contra uma extrema-direita que negava a democracia, que negava a Constituição, que exaltava... Que é uma coisa nova no Brasil, né? Na nossa democracia recente. Sempre então, teve aí. Então, assim, quais foram os erros do PT? Né? Os erros do PT, e eu não tenho problema de falar deles, nós podíamos ter implementado algumas políticas, avançado em alguns pontos. Agora, nós nunca nos aliamos à extrema-direita e ao fascismo, que é o Bolsonaro. E aí, hoje, quando eu vejo as pessoas, a cobrança ao Partido dos Trabalhadores, óbvio, é o maior partido da América Latina, mas ela é muito míope, porque aí, vamos lá, quem apoiou o Bolsonaro? Ué, o PSDB era João Dória e Bolsonaro. PFL, que democratas, né? Então, assim, esse erro nós não carregamos. O Partido dos Trabalhadores foi ao segundo turno, nós apresentamos um projeto com um professor universitário, que é o professor Haddad. Infelizmente fomos derrotados, com muita fake news, com muito ódio, com muita mentira. E hoje o resultado está aí. O que eu vejo? Projetos que chegam ao poder, eles acabam se esgotando ao longo do tempo, né? Se ele não se conecta diariamente com a sua base. E aquela década é uma década muito transformadora, né? A década passada. É uma década em que o Brasil saiu do mapa da fome. Sim. O Brasil saiu do mapa da fome. E hoje nós temos 33 milhões de pessoas com fome, que remete à década de 90. Eu falo a década passada, de 2011 até agora 2020. Onde sim. Tudo vem mudando, tecnologia invade mesmo. Né? Pandemia e uma loucura chega nesse, né? Aí, o que eu posso te dizer? Eu entendo que o PT vai ter uma terceira oportunidade. A primeira foi com Lula, a segunda com a Dilma, e agora nós temos a terceira oportunidade com o Lula. E o PT mais maduro, mais experiente, sabendo que representa o Congresso Nacional, né? Porque a Dilma não cai porque ela foi corrupta. A Dilma ela cai por causa de um problema econômico. Assim como o Collor cai por causa de um problema econômico e assim diante. Que não era tão grave, talvez, como alguns problemas de hoje. Não era tão grave. Então, eu entendo que agora é hora da gente olhar os erros que nós tivemos, os acertos e implementar um novo projeto. E aí, quando o Lula pega o Alckmin de vice... Você jantou com os dois, né? Eu jantei com os dois. O que ele nos explica, né? Assim, não é uma eleição normal. Pra gente, nós estamos entre a civilidade e a barbárie. Entre uma pessoa que nega a vacina, a urna eletrônica, a Constituição Federal, e um presidente que ressalta a importância da vacina, mesmo preso, nunca negou a importância da Constituição Federal e do Supremo Tribunal Federal. Esse é o projeto que está em disputa. E aí, nós temos que melhorar. Eu acho que a minha pré-candidatura ao Senado, ela é uma prova que o PT entendeu que precisa renovar.
e aí eu pulei, desculpa, quando o Lula pega o Alckmin de vice, ele mostra para o Brasil que, por não ser uma eleição normal, é preciso alianças pragmáticas. É preciso unir pessoas que têm... Qual o limite dessas pessoas? A Constituição Federal. Porque o Bolsonaro, ele nega tudo. Então, por exemplo, eu tenho críticas ao governador Reinaldo Azambuja, mas acho que ele foi um ótimo gestor na época da pandemia com o Geraldo Rezende. Né? Então, é isso que a gente precisa ver. Ninguém erra absolutamente tudo, ninguém acerta absolutamente tudo. Então, eu acho que a aliança pragmática com o Geraldo Alckmin é positiva e todos os partidos que queiram lutar contra o Bolsonaro e o negacionismo que ele implementa no Brasil são bem-vindos. São bem-vindos. No meu projeto, são. Portanto, hoje eu tenho apoio para além da federação do partido que eu estou. Né? Para além do PV, do PCdoB e do PT, parcela do PDT está comigo, parcela do PSB está comigo, tem gente do PSDB, tem gente que está na União Brasil e está apoiando a minha pré-candidatura ao Senado. Por quê? Eu consigo demonstrar que, para além de ser do PT, eu sou da UAB, eu sou da UFGD, eu sou presbiteriano, eu sou flamenguista, eu não posso ser tratado apenas, ele é de esquerda, não. Eu sou do diálogo, eu sou do respeito. Então, eu entendo que essa eleição é uma eleição de somar, de dialogar, de mostrar a diferença. Por que eu quero ser pré-candidato ao Senado? Né? Eu quero ser pré-candidato ao Senado e eu quero ser senador, porque eu entendo que o Mato Grosso do Sul precisa de um senador que dialogue no sindicato dos professores, que dialogue com os trabalhadores, que dialogue com os estudantes. Eu não vejo os senadores de Mato Grosso do Sul ir ao interior, a não ser na exposição, a festa, né, da cidade. E eu quero ser essa pessoa, do diálogo. Nós precisamos avançar, gente. A economia do Brasil está muito ruim. E como é que a gente melhora? Dialogando com pessoas que pensam diferente. Agora, você que mora no interior, conhece bem o interior de Mato Grosso do Sul precisa muito ainda de desenvolvimento, para geração de emprego, para reter o jovem nas cidades. A gente tem um gargalo muito grande e que depende de investimento, depende de política pública, isso. Depende de ponte com Brasília e tudo mais. No que você, assim, para determinadas regiões, tem identificado como problemas grandes, graves? Porque a impressão que se tem, acredito para muitas pessoas, é que a gente teve aí 16 anos de governos de manutenção, né? Governos que não se avançou muitas coisas, né? Fez o básico, a cidade está ali mantida, mas são cidades que não cresceram no interior, e eu falo comparando com vizinhos nossos, Mato Grosso, Goiás e tal, na velocidade que poderiam. Olha, o interior ele é um local muito gostoso de se viver, né? Lá você tem a caderneta na padaria, se anota paga no final do mês. No interior você conhece as pessoas pelo nome, mas a gente não pode romantizar o interior. O interior, apesar de todos os pontos positivos, os recursos são menores. No interior não tem o Parque das Nações Indígenas, não tem festival cultural, no interior não tem teatro, não tem acesso à saúde 24 horas. E aí você vai somando os problemas do interior e você vai vendo que há uma irresponsabilidade da classe política para com o interior. Hoje os prefeitos, eles ficam com a maior parte da questão da saúde e eles não estão dando conta, o orçamento não fecha. Você pega um município igual Itaquiraí... São punidos pela regra, né? Você pega um município igual Itaquiraí, o médico não pode ganhar mais que o prefeito. Dependendo de uma especialidade, você não consegue levar o médico para Itaquiraí. E aí Itaquiraí merece. É impossível que as pessoas com dor tenham que ser carregadas lá de Mundo Novo até Dourados, com dor dentro de uma ambulância, porque a gente não consegue ter o hospital regional. Sabe? É inacreditável como é que, por exemplo, a região do Cone Sul é a região com menor índice de desenvolvimento humano do estado. E aí você começa a somar as coisas, você vê uma omissão... Onde está a maior parte da população, né? Uma omissão do poder público com o interior. E aí o que a gente tem que fazer? E eu entendo que o PT acertou nisso. Primeiro que as políticas públicas implementadas pelo PT, ela dinamizava a economia do município. Se você pegar um município igual Naviraí, lá em Naviraí o PT deve ter construído em torno de umas 700, 800 casas populares. Dinamizava a economia do município. Era o material de construção, era o pedreiro, era não sei o quê. O Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família. O dinheiro vinha e ficava no município, era na mercearia, no mercadinho. Então, eu entendo que para a gente dinamizar o interior,
a União, ela precisa criar políticas públicas que desafoguem os municípios. E também um senador que não brigue com o governador na primeira semana de Senado, né? E consiga estabelecer um diálogo Senado-governador, Senado-prefeito. Eu não vejo, e aí você fala, Thiago, mas isso não é sua atribuição, querido. Sua atribuição é ficar lá no Senado fazendo projeto de lei. Mas é cobrado uma articulação. Eu entendo que o papel de um senador é apresentar projeto de lei para melhorar a vida do mais pobre e um papel político. De chegar no prefeito, por exemplo, de uma determinada cidade que não cumpre o piso salarial, chamar o presidente do sindicato dos professores, colocar numa mesa aqui o prefeito aqui, gente, vamos resolver esse problema? Eu vim aqui para ajudar. Professor não pode ganhar mal. Hoje, no Mato Grosso do Sul, 50% dos professores ganham menos porque são contratados, não são concursados. Ô, governador, pelo amor de Deus. Sabe, você fala... E aí, eu nunca vi Tereza Cristina falar sobre isso, eu nunca vi Simone falar sobre isso, eu nunca vi Soraya falar sobre isso. Então, para que é senador? Eu vou lutar para que cada professor que ganhe menos porque é contratado ganhe mais. Não é a minha atribuição, mas é meu papel político. Professor tem que ser bem remunerado e educação não é gasto. Para finalizar, há 12 anos atrás, um senador do PT conseguiu bater o recorde, que tá vivo esse recorde ainda, de votos em todo o Mato Grosso do Sul, transcendendo essa questão da legenda, né? Sendo alguém que conseguiu ser de todo mundo e tudo mais, esteve lá na sua escala, hoje não está no poder, não esteve mais. Mas é um case para o partido e é um case com relação ao cargo que você deve disputar em breve. Isso. Como que você vê isso? Porque, de certa forma, o diálogo está ali, é uma questão de ressuscitar ou de reativar ou até de estimular. Né? Eu adoro essa sua pergunta. E quando as pessoas falam assim, o Mato Grosso do Sul é um estado conservador, eu falo, o Mato Grosso do Sul é parcela conservadora. Esse estado já elegeu 8 anos ECA do PT. Esse estado já teve um senador do Partido dos Trabalhadores. Né? Então, exatamente isso. É como se conectar com as pessoas e passar credibilidade. E aqui eu tenho dito, eu sei quem é o meu eleitor. O meu eleitor majoritário é o eleitor do presidente Lula. Só que o eleitor do Lula, ele não me conhece. E por que ele não me conhece? Porque eu tenho 39 anos, porque eu nunca fui candidato, porque eu moro no interior, eu não moro na capital. Entretanto, eu não preciso mendigar apoio do meu presidente. Enquanto a Tereza Cristina precisa andar na garupa da moto do Bolsonaro, os outros ficam brigando ali para ver quem é mais do Bolsonaro, né? Eu não. Eu sou o único pré-candidato ao Senado do presidente Lula no Mato Grosso do Sul. Então, as pessoas que gostam do Lula, ela tem, e as pessoas que não gostam, elas vão ver em mim também uma pessoa capaz de transcender. O Lula é um cara que está na agenda do seu celular. Não, na agenda do meu celular não. Ó, eu posso provar, mas eu tenho uma foto bem legal que a gente pode mostrar. Ó, não tá o Lula aqui. Mas se você precisar falar com o Lula um dia, você consegue. Eu consigo falar com o Lula. Se eu ligar para ele agora, talvez ele me atenda, mas eu não vou fazer isso porque ele vai me matar. Não, mas eu tenho uma foto legal que você vai mostrar. Ó, eu vou dar exclusividade para você. Essa foto eu ainda não postei ela, mas vou postar, que é uma foto muito bonita. Por qual motivo, né? O Bolsonaro, ele acha que ele é o dono das igrejas, ele é o dono da bandeira do Brasil e ele é dono do Brasil. E eu falei com o presidente Lula que eu queria tirar uma foto com ele com a bandeira do Brasil. E nós tiramos, e o presidente Lula... E eu falei, Lula, eu sou brasileiro, eu gosto do Brasil e eu não suporto mais o Bolsonaro achando que ele é o dono das religiões e o dono da bandeira do Brasil. Ele falou, não, vem cá, vamos tirar a foto, companheiro. E essa foto eu não postei ainda, eu vou postar no dia que oficializar. Tem como mostrar? Aqui, velho. No dia que oficializar a minha pré-candidatura na convenção do Partido dos Trabalhadores. Interessante. Mas o mais importante é ter esse diálogo direto. Porque, no fundo, todo mundo é ser humano. Lula tem uma história incrível, né? Como, de certa forma, até o Bolsonaro também não chegou lá à toa, né? Teve uma história do improvável, né? Alguém que era lá do baixo clero do Congresso e consegue chegar à presidência. Mas, assim, você poder conversar de igual para igual com alguém, né? E discutir ideias, e discutir chance para a sociedade, bonito, né? É fantástico, né? E ainda mais num momento, talvez, para o Lula, que eu acredito que seja mais especial que as outras campanhas, né? Danilo, quem passa fome não necessariamente sabe o que é direita e esquerda, né? E a classe política brasileira precisa entender isso. O dinheiro não tem... eu entendo que quem tem responsabilidade nesse país, quem acredita no Brasil, né, precisa se unir nesse momento.
Eu, quando visito as ocupações aqui de Campo Grande, ontem eu estive em uma, não dá para a gente ficar no nosso conforto, né? Discutindo que quem é comunista, se o outro é isso e aquilo, petralha, mortadela. Ou dizer que a pessoa está lá porque ela quer, né? A 43 favelas. Gente, vamos discutir política séria, é proposta, é economia, é voltar a desenvolver esse país. Então, é isso que eu venho propondo para as pessoas. Eu estou no Partido dos Trabalhadores, mas eu sou muito mais que só o Partido dos Trabalhadores. Eu sou evangélico, eu sou da OAB, eu sou da UFGD, e eu acho que é isso. Né? Você não é, eu não sou 100% bom, eu tenho minhas partes que eu não sou muito bom também, tenho defeitos, e o ser humano é isso. Né? E aí quando você extermina a capacidade de diálogo com o outro, você não quer construir mais nada, você quer só a sua versão dos fatos. Né? Eu não sou uma pessoa, eu sento na mesa com qualquer pessoa, inclusive com o Bolsonaro, se ele me chamar para conversar, eu converso com ele. Eu não sei se ele vai gostar do que eu possa falar para ele, mas eu vou ser educado, eu vou escutá-lo e eu vou respondê-lo de cada ponto, mostrando para ele que, infelizmente, a economia dele é do século XX, não do século XXI. A educação dele, como assim um presidente de 4 anos vai quarto ministro da educação? Dificulta, né? Como é que a educação vai andar no país? Não vai andar. Não vai andar. Né? Então, é sobre isso. Essa eleição é a eleição que você precisa escolher. Se você não sabe ainda qual projeto mais te encanta, vai ao mercado. Vai lá no mercado e pega um saco de arroz, um saco de feijão e 1 quilo de carne. E aí eu tenho absoluta certeza que você vai me procurar. Porque esse não é o projeto do presidente Lula nem do professor Thiago. Thiago, obrigado. Parabéns e toda a sorte do mundo na tua luta. Eu agradeço. Você consiga transmitir suas ideias da melhor forma para as pessoas e que seja um case de sucesso na tua campanha. Eu espero que você me chame. Passando aí pela convenção. Eu espero que você me chame aqui agora como candidato e depois como senador. Com certeza. Tá bom? Obrigado. MS em Dia Preview, acompanha nosso trabalho no www.msindia.com.br, no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Até a próxima.